Machu Picchu. Curiosidades sobre essa incrível cidade antiga. Machu Picchu resiste a terremotos. As pedras empilhadas nas construções incas não usavam argamassa, ou qualquer outra coisa para unir as rochas. As pedras de granito eram cortadas com toda precisão, e encaixadas tão intimamente, que nem mesmo uma faca poderia ser inserida entre elas. Esse tipo de construção, chamado ashlar, foi muito importante para a conservação da cidade, pois ele impede que os edifícios desmoronem durante terremotos. Machu Picchu foi construída entre duas falhas geológicas, porém, devido a esse modelo de construção, quando ocorre um terremoto as pedras dos edifícios saltam juntas, e depois voltam para o mesmo lugar. Os aquedutos e sistema de irrigação de Machu Picchu. Água potável, balneares e até mesmo a irrigação dos terraços agrícolas eram assegurados pelo sistema engenhoso feito pelos incas. As vias navegáveis e os sistemas de irrigação passavam entre os edifícios e pelas margens da cidade. Muitas dessas instalações ainda estão funcionando, mesmo possuindo aproximadamente 600 anos. Machu Picchu foi construída sem uso de animais de carga, de rodas ou ferramentas de metal. Os projetos de engenharia civil dos incas eram incrivelmente avançados, especialmente se considerarmos que essa civilização não usava animais de carga, ferramentas de ferro ou rodas. O local que vemos hoje teve que ser esculpido entre duas montanhas, movendo pedras e terra, até criar um espaço plano. Um engenheiro estimou que 60% da construção realizada em Machu Picchu estava subterrânea, e as próprias pedras removidas durante o nivelamento foram utilizadas para construir os edifícios. A localização de Machu Picchu é extremamente bem pensada. A cidade está em um ponto estratégico em questão de segurança. A escolha do local e a orientação das estruturas mais importantes também foram fortemente influenciadas pela localização das montanhas sagradas próximas, considerando seus apos, que são os espíritos divinos de cada montanha. Uma pedra em forma de flecha no topo de uma dessas montanhas, a Huayna Picchu, parece apontar para o sul, passando pela famosa pedra Intihuatana e seguindo até o Monte Salcantay, um dos mais reverenciados apos da cosmologia inca. Machu Picchu foi descoberta por acidente. Em 1911, o professor de história Hiram Bingham tentava encontrar o último lugar onde estiveram os incas de Vilcabamba. Ele estava sendo guiado por um menino da região de Mandorpampa. O professor chegou às ruínas de Machu Picchu e pensou que era o lugar onde os incas se estabeleceram depois de perder seu território. Mas na verdade Vilcabamba foi descoberta apenas na década de 1950, após a morte do professor. Ela não é uma cidade perdida. Machu Picchu não era perdida, nem esquecida. Pesquisas recentes mostram que quando o professor Bingham chegou, 3 famílias de agricultores estavam vivendo no local. Apesar disso, como ela estava localizada entre duas montanhas e era invisível para quem olhasse de baixo, ela foi uma das únicas cidades construídas pela civilização inca que não foi destruída pela conquista espanhola.